Olá, eu sou o Slupko Praxeologista e sejam bem-vindos à continuação do Catecismo Romano, né? Esse aqui é o Catecismo de Trento, eu vou tentar fazer um vídeo rápido. Agora é dia 24, né? Então não vou ter muito tempo para fazer, mas vou tentar fazer um vídeo mais longo dessa vez. E vai ser uma leitura mesmo, vou tentar comentar antes de iniciar aqui o último episódio, que eu também estava com bastante pressa. Hoje eu vou ter cerca de 40 minutos mais ou menos, então acho que vai dar sim. Né, o último episódio a gente comentou, a gente leu a Acerbo Nimes, encíclica de São Pio X, sobre a importância do catecismo. Né, e ele citou diversas questões que eu acredito que realmente sejam bem importantes, bem relevantes para os tempos atuais. Né. Ele apontou que naquela época o catecismo ele não se resumia a uma necessidade de doutrinar as crianças, de passar a fé, né, e a moral católica, né, a doutrina integral da fé católica apenas para as crianças, mas que naquela mesma época muitos eram doutos, né, em assuntos, digamos, profanos, né, assuntos do mundo, ciências, sociologia, economia, política, etc., mas que eram muito ignorantes concernentes à fé, né, e tinham opiniões realmente que não eram compatíveis com aquela vida que viviam. Né? Então ele não se referia apenas às pessoas, né, não católicas que já haviam em bastante número naquela época, né, tanto entre outras religiões, protestantismo, ateísmo, etc., mas sim até mesmo aos que se dizem católicos, mas que não tinham aprendido, né, qual que é a doutrina que a igreja sempre ensinou. Então, uma das coisas que eu considero muito importante é a gente entender que a gente vive em tempos semelhantes, né, de São Pio X, que é no auge da maior heresia de todos os tempos, né? A gente passa pela mesma crise que a igreja passava naquele tempo, mas em níveis muito mais grotescos, né? Inclusive, a gente tinha, né, alguém como São Pio X naquela época para combater, né, os problemas, tanto que ele tem lá as suas encíclicas como a Pascendi, né, que vai combater o modernismo, a Lamentabile, que vai também condenar o modernismo, e diversas outras justamente para combater as heresias do tempo dele, que é o começo do século XX. Agora o que a gente vê é basicamente a ausência do ensino, né, por parte daquilo que a gente convencionalmente chamaria de igreja, né, onde tudo aquilo que foi combatido, né, desde sempre, né, através do magistério da igreja, vem sendo ensinado, né, ao contrário, pela igreja conciliar, né, essa nova igreja após o Vaticano II. Eu não quero fazer comentar, dar minha opinião teológica e eclesiológica sobre o cenário atual, mas basicamente todos devem reconhecer que a gente passa por uma crise, né, realmente, e que essa crise se dá boa parte por falta de conhecimento da doutrina católica. Então eu acho que, dado esse breve comentário aqui no começo com relação a essa encíclica, né, que é basicamente a introdução do catecismo, acho que a gente já pode dar sequência para o que seria de fato, né, a introdução ao catecismo. Então começa assim: Introdução ao Catecismo Romano. Necessidade, autoridade e deveres dos pastores da Igreja e partes principais da doutrina cristã. 1. Necessidade de se pregar a palavra de Deus. 1. O homem, sem a revelação sobrenatural, não pode alcançar a verdadeira sabedoria nem os meios certos para conseguir a felicidade. 2. A revelação sobrenatural chega até nós pela fé que se recebe pela pregação. 3. Cristo veio a este mundo a fim de pregar a fé que depois foi pregada pelos apóstolos e seus sucessores. 4. Como se deve receber a pregação dos pastores da igreja. Aqui os sucessores apóstolos ele se refere, né, aos bispos, os bispos válidos, né, e os bispos que mantiveram, né, a fé de sempre. Né? Isso que ele não se segue para todo aquele que foi consagrado bispo validamente, mas para aqueles que ensinaram essa doutrina passada, né, pelos apóstolos. 2. Importância atual da pregação e desse catecismo em particular. 5. Mesmo a manifesta verdade, ainda hoje é preciso que os párocos preguem a palavra divina. 6. Pois nestes tempos os hereges têm procurado perverter as almas dos cristãos, especialmente através dos maus livros. 7. O Santo Concílio determinou com razão opor-se aos discursos e escritos perniciosos dos falsos profetas. 8. Para ele, além dos diversos tratados de doutrina cristã, parecia necessário propor aos párocos um novo catecismo, sob o cuidado do concílio ecumênico e com a autoridade do sumo pontífice.
9. Entretanto, esse catecismo não se propõe a expor rigorosamente todos os dogmas de nossa religião. Até porque se fosse, teria milhares de páginas, né? Porque a doutrina realmente é bem extensa. E aqui ele realmente só vai resumir naquele que é a crença central. Tanto que a primeira parte, depois da introdução, a gente vai comentar sobre o credo, né, o símbolo dos apóstolos. Terceiro item. O que os párocos devem levar em conta ao pregar a fé? 10. Duplo fim ao qual devem apontar os párocos em sua pregação. Instruir a doutrina, exortar a prática das virtudes. 11. Além disso, os párocos, ao ensinar, devem adaptar-se à capacidade de seus ouvintes. Outra coisa que foi comentada ali na encíclica de São Pio X. 12. Tendo Deus nos ocultado sua presença visível, devem os párocos obter todo o seu saber da Escritura e da tradição. 13. De que modo os párocos devem conjugar a explicação do Evangelho com a do catecismo? Bom, essa primeira parte aqui são os itens, basicamente, do catecismo, que serão abordados mais para frente. Primeiro item. Necessidade de se pregar a palavra de Deus. 1. O espírito humano é de tal feitio que, com grande esforço e diligência, consegue investigar por si mesmo e chegar ao conhecimento de certas verdades relativas a Deus. Nunca, porém, poderia conhecer e distinguir só com a luz natural a maior parte das verdades que nos levam à eterna salvação, para a qual o homem foi primordialmente criado e formado à imagem e semelhança de Deus. Abre aspas. As perfeições invisíveis de Deus, como ensina o apóstolo, se conhecem desde a criação do mundo, através das obras que foram criadas, assim como seu poder sempiterno e sua divindade. Fecha aspas. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Mas esse mistério que se conservou oculto de todos os séculos e gerações excede tanto a inteligência humana que, se Deus não tivesse revelado aos santos, fazendo-lhes conhecer pela fé as riquezas deste ministério entre os povos, que é Cristo, de nenhum modo poderia o homem chegar ao conhecimento de tal sabedoria. 2. Como, porém, a fé vem do ouvir, é fácil averiguar que para a salvação eterna sempre houve necessidade da função e assistência de um mestre fiel e legítimo. Não foi dito, abre aspas, de que modo hão de ouvir sem pregador, e como hão de pregar se não forem enviados? De fato, desde que o mundo é mundo, por grande bondade e clemência, Deus nunca abandonou suas criaturas, mas em muitas ocasiões e de várias maneiras falou a nossos pais pelos profetas, e conforme a época em que viviam, ensinou-lhes um caminho reto e seguro para a bem-aventurança do céu. Terceiro item. Tendo predito que enviaria um mestre de justiça para iluminar os povos e levar sua obra de redenção até os confins da terra, Deus falou-nos em último lugar pela boca de seu Filho. Por uma voz descida do céu, da majestade de sua glória, mandou também que todos o ouvissem e obedecessem a seus preceitos. O Filho, porém, a uns fez apóstolos, a outros profetas, a outros pastores e mestres. Deviam eles anunciar a palavra da vida, para que não fôssemos levados, como crianças, à mercê de qualquer sopro de doutrina, mas apoiadas na sólida base da fé, nos edificássemos a nós mesmos como morada de Deus no Espírito Santo. 4. Para que, ouvindo a palavra de Deus, ninguém a tomasse como palavra humana, mas pelo que ela é realmente, como palavra de Cristo, quis o próprio nosso Senhor atribuir tanta autoridade ao magistério de seus ministros, que chegou a declarar: quem vos ouve, a mim é que ouve, e quem vos despreza, a mim é que despreza. Sem dúvida, não queria aplicar essas palavras só aos discípulos com os quais falava daquela feita, mas também a todos os outros que, por legítima sucessão, assumissem o encargo de ensinar. A todos eles prometeu assistência dia por dia até a consumação dos séculos. 2. Importância atual da pregação e deste catecismo em particular. Aqui a gente está abordando as questões que estavam ali na introdução, né? 5. Esta pregação do Verbo Divino nunca deve interromper-se no seio da Igreja. Hoje em dia, porém, é preciso trabalhar com maior zelo e piedade para nutrirmos e fortalecermos os fiéis com o alimento vivificante, que só lhes pode dar uma doutrina pura e salutar. É que saíram pelo mundo falsos profetas, dos quais disse o Senhor: eu não enviava esses profetas, e eles corriam. E eu não lhes falava, e ainda assim eles profetizavam. Destarte queriam corromper os ânimos cristãos com doutrinas estranhas e fora do comum. Armados de todas as astúcias diabólicas, tão longe levaram nesse ponto sua impiedade, que já parece quase impossível detê-los em firmes barreiras. Nós nos apoiamos na admirável promessa de Nosso Senhor, que afirmou ter lançado os alicerces de sua igreja com tanta firmeza que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Do contrário, muito seria para temer que a igreja viesse a ruir na época atual. De toda parte a vemos cercadas
cercada de muitos inimigos, atacada e perseguida com toda sorte de hostilidades. Nobres terras que outrora guardavam com tanto respeito e tenacidade a verdadeira fé católica que herdaram de seus maiores, deixaram agora o reto caminho e caíram no erro. Proclamam abertamente que sua maior piedade está em afastarem-se o mais possível da tradição de seus pais. Sem falar de tais nações, ainda assim já não se encontra nenhuma região tão longínqua, nenhuma praça tão guarnecida, nenhum rincão da cidade cristã em que esta peste não tenha procurado insinuar-se furtivamente. 6. Ante a absoluta impossibilidade de falar a todos individualmente e de gotejar-lhes ao ouvido ideias cheias de veneno, os que se propunham depravar os corações dos fiéis lançaram mão de outro meio com o qual mais facilmente conseguiram espalhar por longe os erros de sua impiedade. Além dos encorpados volumes com que pretendiam arrasar a fé católica, dos quais era fácil precaver-se por alardearem heresia, escreveram ainda um sem número de pequenos tratados, e era incrível a prontidão com que os ânimos incautos de pessoas simples se deixavam iludir pela aparência de piedade que havia nesses opúsculos. 7. Os padres do Ecumênico Concílio de Trento tomaram, por conseguinte, a firme resolução de oporem salutar remédio a um mal tão grave quão funesto. Não julgavam bastante definir os pontos capitais da fé cristã contra as heresias da nossa época, mas consideravam-se na obrigação de estabelecer um programa fixo para a instrução religiosa do povo. Começando pelos primeiros elementos de doutrina, esse programa devia ser seguido em todas as igrejas por todos aqueles que tivessem a missão de legítimos pastores e mestres. 8. É inegável que, até o presente, muitos autores já versaram estas matérias e se distinguiram por notável piedade e erudição. Aos padres, porém, pareceu de bom aviso publicar, por autoridade do Santo Concílio, um livro em que os párocos e todos os que têm obrigação de ensinar pudessem procurar e aurir normas seguras para a edificação dos fiéis. Como há um só Senhor e uma só fé, assim também seja uma única a norma comum, prescrita para ensinar ao povo a doutrina da fé e todos os deveres de piedade. 9. Muitas são as verdades que poderiam entrar nesse programa da religião. Não vá alguém julgar fosse plano do Santo Concílio reunir num só manual e explicar por extenso todos os artigos do dogma cristão. Isso compete aos teólogos, enquanto se propõe fazer uma exposição completa da religião, com sua história e seus dogmas. Seria, em nosso caso, um trabalho de nunca acabar e pouco corresponderia certamente ao que se desejava. Querendo, pois, munir os párocos e os ministros de almas com as noções mais próprias do ofício pastoral e mais acomodadas à inteligência dos fiéis, o Santo Concílio quis que se tratasse aqui só as matérias que pudessem incentivar o piedoso zelo de pastores pouco versados nas questões mais difíceis da ciência teológica. 3. O que os párocos devem levar em conta ao pregar a fé. Sendo assim, antes de tratarmos em particular cada um dos artigos que constituem esse sumário da fé, nosso método de trabalho obriga-nos a fazer, nessa altura, algumas explicações necessárias. Os pastores devem considerá-las e tê-las sempre na lembrança para saberem qual deve ser o fito de seus pensamentos, trabalhos e esforços e quais são os meios mais conducentes para alcançarem o fim que pretendem. Isso aqui é uma coisa interessante também que eu gosto de comentar, que é muito esquecido, né, no meio católico, e não à toa que eu não mudei, né, o nome do meu canal de praxeologista, é justamente porque a praxeologia trata de um meio causal de entender a relação de meios e fins. Então, por exemplo, não adianta nada você ter um fim nobre se seus meios eles são ineficazes para alcançar tal meio. Então, São Pio X já alertava isso, né? Mas tem muitos católicos que tendem a ser mais cabeça dura e acabam levando a parte pelo todo e acabam condenando coisas que na verdade vêm para o bem, né? Análises que realmente ajudam a gente a entender a realidade, né? E proceder de uma maneira que seja mais, como posso dizer, mais equiparável com a realidade, né? Mais que conduz, né, que nos conduz ao fim que pretendemos. Então, essa parte aqui é bem praxeológica, né? Está escrito aqui, ó, os pastores devem considerá-las e tê-las sempre lá na lembrança para saberem qual deve ser o fito de seus pensamentos, trabalhos e esforços, e agora a parte que eu acho que é mais importante, e quais são os meios mais conducentes para alcançarem o fim que pretendem. Né? Existe muita gente que acredita que simplesmente falar a verdade seria um meio conducente, né, para alcançar esse fim. Mas isso partindo do pressuposto, por exemplo, que a pessoa que está recebendo a verdade de um modo bem bruto, né, e sem muita explicação, quebra, né, então sem muita análise, de uma maneira bem formalizada, que isso conduziria a gente realmente para a solução do problema, né, que é do conhecimento da doutrina, né, pelos fiéis e até mesmo pelos párocos e
e todo o resto do mundo, né? Porque Jesus manda pegar para todos os povos do mundo inteiro. Então eu acredito que essa parte deve estar sempre como uma parte central, né, dos nossos esforços, que a gente utilize de meios que sejam eficazes. É claro que é impossível que a gente sempre consiga fazer isso, até porque tem muitas questões de incerteza, ainda mais quando a gente se relaciona com outras pessoas, quando depende do entendimento de outras pessoas, daquilo que a gente está falando. Mas o nosso esforço deve ser nesse sentido, né? De não simplesmente falar as coisas de uma maneira que, obviamente, não vai conduzir a pessoa à verdade. Né? Porque muitas vezes a gente falando a verdade de um modo inapropriado pode conduzir a pessoa à afastação, né? Ao afastamento da fé. Então, isso é bem importante e por isso que eu estou dedicando aqui um tempinho para comentar isso. Agora, passando para o próximo item, né? 1. Apontar ao duplo fim da ciência e da virtude. O primeiro requisito, ao que parece, é lembrarem-se os pastores continuamente que toda a ciência do cristão se resume nessas palavras de nosso Salvador. A vida eterna consiste em conhecer a vós, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que vós enviastes. Por conseguinte, o mestre eclesiástico procurará, em primeiro lugar, que os fiéis queiram de coração conhecer a Jesus Cristo, e por sinal, crucificado, que tenham a firme persuasão e creiam com íntimo amor e respeito que debaixo do céu não foi dado aos homens outro nome pelo qual possamos salvar-nos, porque ele mesmo é a vítima de propiciação pelos nossos pecados. Como só temos certeza de conhecê-lo se observarmos os seus mandamentos, a segunda obrigação, intimamente ligada à que acabamos de estatuir, é mostrar que os fiéis não devem viver no ócio e na preguiça, mas que devemos andar, como ele mesmo andou, e com todo o zelo praticar a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a mansidão. Pois Cristo entregou-se a si mesmo por nossa causa, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar-nos, fazendo para si um povo consagrado, zeloso na prática de boas obras. Assim manda o apóstolo que os pastores digam em seus sermões e conselhos. Nosso Senhor e Salvador não só ensinou, mas também mostrou com seu exemplo que da caridade dependem a lei e os profetas. Mais tarde, o apóstolo exprimiu-se nesse mesmo sentido, dizendo que a caridade é o fim do preceito e a consumação da lei. Ninguém pode, pois, duvidar que é um dever, e dever primordial dos pastores, incitarem com o maior zelo o povo cristão ao amor de Deus em toda a sua infinita bondade para conosco. Inflamado assim de amor divino, pode o povo elevar-se até o bem sumo e perfeito. Sua posse constitui a verdadeira e sólida felicidade de quem pode exclamar com o profeta: Fora de vós, que há para mim no céu e que almejo eu sobre a terra. Esse é o caminho mais excelente que nos mostrava o apóstolo quando punha na caridade, que jamais desfalece, a razão de ter sua pregação e cura de almas. Ao propormos alguma doutrina que tenha por objeto a fé, a esperança ou qualquer ação obrigatória, devemos também encarecer com muito empenho o amor a nosso Senhor. Então, os fiéis hão de reconhecer sem titubear que todas as obras de virtude e perfeição cristã não podem ter outra fonte, nem outro termo que não a própria caridade. Para quem já viu, já leu a Suma Teológica, né? É claro que na nossa série de vídeos a gente não chegou nessa parte, né? Mas quando ele vai falar sobre as virtudes teologais, né? Que são fé, esperança e caridade, tá bem claro ali que a caridade, dentre todas as virtudes, é a mais importante, das quais qualquer outra virtude se tornariam inócuas, né? Vazias. Seria algo realmente que levaria à perdição. É claro que o amor verdadeiro inclui todas as outras virtudes, tanto da esperança, quanto da fé, quanto da prudência, né, entrando nas cardeais e etc. Mas a gente tem que reconhecer que a caridade, o amor ágape, né, a capacidade de sacrificar, negar a nós mesmos, fazer o bem ao próximo, né, fazer o bem a nós mesmos, né, darmos o culto a Deus que ele merece, né, que é próprio dele, aí a gente vai estar seguindo o caminho de caridade e todas as outras virtudes estariam incorporadas, né, nesse amor, né, seria um amor perfeito. Ou pelo menos uma tentativa de imitar esse amor de Deus. 2. Adaptar-se aos ouvintes. Se em toda instrução há de se levar em conta a questão do método, não se pode negar sua máxima importância na instrução cristã do povo. Cumpre, portanto, atender à idade, inteligência, costumes e padrão de vida das pessoas que ouvem. Ó, essa parte aqui eu vou até repetir porque volta naquela questão dos meios para alcançar os fins. Cumpre, portanto, atender à idade, inteligência, costumes e padrão de vida das pessoas que ouvem. Porque eu não posso simplesmente, quando estou conversando com alguém a respeito de doutrina católica, falar do mesmo modo com alguém que já está inteirado da doutrina, que já leu, né, obras e tratados de teologia,
né, já leu o catecismo, já pegou obras do magistério, conhece a tradição, etc. Do mesmo jeito que eu falo com uma pessoa que nunca nem sequer ouviu falar, por exemplo, de Jesus, né, e se ouviu, não sabe quase nada dele, a não ser de que ele veio de uma virgem, que foi crucificado, mas não entende muito bem todas as implicações, né, as leis, os preceitos e etc. Então, se eu falar do mesmo modo, né, com essas duas pessoas, eu vou ter um problema. Ou falando informal demais com alguém que tem conhecimento e parecer tá ali falando algo com um sabor de heresia ou com uma falta de consistência, ou mesmo de rigor na, na, na explicação, ou por excesso de formalidade com alguém que não tem nenhum conhecimento básico, né, sobre filosofia, teologia, catecismo e etc. Então, isso é bem importante. Então, vou ler de novo. Cumpre, portanto, atender à idade, inteligência, costumes e padrão de vida das pessoas que ouvem. Quem ensina deve fazer-se tudo para todos, a fim de lucrá-los todos para Cristo. Deve, pois, mostrar-se fiel, ministro e dispensador, e, a exemplo do servo bom e fiel, fazer-se digno de que o Senhor o ponha chefe de muitas coisas. Não imaginem os pastores que a seu cuidado foram entregues almas de um só feitio. Por conseguinte, não poderá instruí-las todas pela mesma cartilha, invariavelmente, nem servir-se do mesmo chavão para formar os fiéis na verdadeira piedade. Uns serão como que crianças recém-nascidas, outros já começaram a crescer em Cristo. Outros, enfim, terão alcançado o vigor da idade. Isso aqui reforça exatamente o que eu disse, né, de que a gente não pode simplesmente aplicar um único método, uma única forma, modo de explicar, de ensinar, né, para todas as pessoas. Inclusive, a gente não pode falar com tanta autoridade sobre determinados assuntos, dada a nossa posição, não só a posição de quem está ouvindo. Né? Então, a gente deve cuidar, né, qual que é a nossa posição e qual que é a posição de quem está ouvindo. Né? Ter essa consciência situacional, né, e hierárquica é muito importante para quem se propõe a ensinar alguma coisa tão importante, tão cara, né, para nós que acreditamos fielmente que isso aqui é o fruto, né, o fruto da nossa da nossa salvação, né? Fonte da nossa salvação. Devem, pois, os pastores averiguar cuidadosamente quem ainda precisa de leite e quem tem a necessidade de comida mais forte. A cada um ministrarão um sustento doutrinário que mais for próprio para enrobustecer o espírito, até chegarmos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de varão perfeito, conforme a idade madura de Cristo. Dessa obrigação queria o apóstolo dar a todos um exemplo em sua pessoa, quando se declarou devedor aos gregos e aos bárbaros, aos sábios e ignorantes. Certamente assim falava para que os chamados a tal ministério reconhecessem a necessidade de acomodar-se à índole e à inteligência dos ouvintes, quando lhes explicam os mistérios da fé e os preceitos da vida cristã. Enquanto saciam com alimento espiritual os fiéis de formação mais adiantada, não deixam perecer de fome os pequeninos que pedem pão sem haver quem lhe parta. Que nenhum pároco, contudo, mostre menos solicitude no fervor de ensinar, se, se de vez em quando for preciso explicar aos ouvintes certas verdades mais simples e elementares, cuja explicação costuma ser tratada com interesse, especialmente por espíritos que costumam se dedicar à contemplação de ideias muito elevadas. Se a própria sabedoria do Eterno Pai baixou à terra para nos ensinar, na vileza da carne humana, as leis de uma vida toda celestial, quem não será levado pelo amor de Cristo a fazer-se pequenino no meio de seus irmãos? E como uma mãe que amamenta os filhinhos, quem não desejará tanto a salvação do próximo a ponto de, como de si mesmo dizia o apóstolo, não só dar-lhe o evangelho de Deus, mas até a própria vida? Essa questão aqui eu acho que é interessante, que muitas vezes, quando a gente se depara com alguém interessado por esses temas e acaba se excedendo, né, nos seus limites, a gente tem, quando eu digo a gente, eu digo uma boa parcela das pessoas, tem um costume de realmente mostrar ensoberbecido por um certo conhecimento, quando na verdade Cristo, que é o maior de todos, é a própria verdade, né, o caminho e a vida, ele se humilhou diante de nós, realmente se diminuiu e ensinou a gente, mesmo que a gente não fosse digno de receber. Né? Depois da grande traição, né, que foi o pecado, né, o início do pecado no mundo, a gente não era digno realmente de receber, né, de Deus. Mas por sua humildade, seu amor, né, e realmente, né, sua santidade, através de todas as virtudes que foram demonstradas no Evangelho, ele realmente desceu e ensinou com muita humildade, calma e paciência, etc. Então, quem é a gente, né, meros mortais pecadores, para se ensoberbecer caso algum irmão tenha alguma dúvida que para nós pareça ser simples, né, até meio trivial? Porque para muitos não é trivial. Né? Inclusive, muitas das coisas, né, sobre teologia não é trivial para ninguém.
Então seria injusto que a gente fosse soberbo com essas pessoas, né? Que a gente fosse arrogante, ou que mesmo a gente mantivesse um orgulho, né? Na hora de manter essa relação entre aquele que ensina e aquele que aprende. Isso eu não digo como se eu não fizesse isso, né? Claro, mas como algo que deve ser buscado a todo momento, né? E sempre na ponderação, né? Se a gente está realmente fazendo aquilo que seria algo bom nos olhos de Deus. Mas agora continuando. 3. Obter sua pregação da escritura e da tradição. Olha, essa parte aqui eu vou ler só... tem só mais 2 páginas. Eu vou encerrar esse vídeo e a gente começa o próximo. Eu já vou começar logo em seguida, porque eu acho que vai dar tempo. Mas boas, eu vou reler aqui. Obter sua pregação da escritura e da tradição. 12. Ora, toda a doutrina por ensinar aos fiéis está contida na palavra de Deus. Reparte-se esta em 2 fontes, escritura e tradição, que dia e noite devem constituir objeto de reflexão para os pastores. Lembrar-se-ão, neste particular, da advertência de São Paulo a Timóteo. Todos os diretores de almas a considerarão como feita a si mesma. Está concebida nos seguintes termos: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, porquanto toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Destarte chega o homem de Deus à perfeição, habilitado que é para toda boa obra. Sendo tão amplos e variados os elementos constitutivos da revelação divina, não é fácil abrangê-los com a inteligência nem guardá-los de memória, ainda que deles se tenha a devida compreensão. Em vista disso, para se conseguir uma explicação rápida e satisfatória no momento de ensinar, nossos maiores reduziram e distribuíram com exímia prudência toda a doutrina da salvação em 4 pontos capitais: o símbolo dos apóstolos, que é o credo, os sacramentos, o decálogo, que são os mandamentos, e a oração dominical. A doutrina do símbolo encerra tudo o que o magistério da Igreja nos propõe a crer, com relação a Deus, à criação e ao governo do mundo, à redenção do gênero humano, à recompensa dos bons e à punição dos maus. A doutrina dos 7 sacramentos abrange os sinais que são, por assim dizer, instrumentos para se conseguir a graça divina. O decálogo descreve os mandamentos, cujo fim é a caridade. Finalmente, a oração dominical contém tudo o que o homem possa querer, esperar e pedir para sua própria salvação. Explicados que forem esses 4 pontos, tidos como lugares comuns da Escritura, já não faltará quase nenhuma das verdades que o cristão deve saber para sua instrução. 4. Conciliar a explicação do Evangelho com a do Catecismo. Em conclusão, pareceu-nos conveniente dar ainda um aviso prático. Todas as vezes que tiverem de interpretar algum lugar do Evangelho ou qualquer outra passagem da Sagrada Escritura, saibam os párocos que seu sentido coincide com algum artigo dos 4 pontos mencionados. A esse ponto, podem então recorrer como uma fonte doutrinária do trecho que devem explicar na Escritura. Se tiverem, por exemplo, de explanar o Evangelho do primeiro domingo do Advento, abre aspas, haverá sinais no sol e na lua, etc. Encontrarão um comentário no artigo do símbolo, há de vir a julgar os vivos e os mortos. Usando de tal expediente, o pastor de almas terá um só trabalho para ensinar ao povo cristão o símbolo e o Evangelho. Por conseguinte, em suas instruções e comentários, conservará o costume de sempre recorrer a esses 4 pontos capitais, que, segundo a nossa opinião, encerram a medula doutrinária de toda a Sagrada Escritura. Quanto à disposição da matéria, tomará o esquema que mais próprio lhe parecer às pessoas e às circunstâncias de tempo. De nossa parte, seguindo a autoridade dos Santos Padres, que para levarem os homens aos conhecimentos de Cristo Nosso Senhor e de sua doutrina, começavam pela doutrina da fé, havemos por bem explicar, antes de tudo, o que diz respeito a essa virtude. Bom, a gente acabou aqui a introdução, a gente vai começar a primeira parte que é sobre o credo. Eu vou finalizar esse vídeo para gravar a parte do credo de maneira separada. E eu espero que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando, apesar de o último vídeo ter pouquíssima visualização. Quem viu, com certeza pôde lucrar alguma coisa, até porque o Catecismo Romano de Trento não é tão barato. E muita gente tem um certo preconceito, porque dizem que essa é uma versão direcionada a sacerdotes, o que não é mentira. Ele foi designado para sacerdotes, para ensinarem a fé, até porque a gente está falando ali, isso é final do século XVI. Então, é claro que não seria um material para os leigos, até porque o estudo não era uma coisa tão comum, o avanço nesse sentido não era uma coisa tão difundida. Mas nos tempos que a gente vive hoje é de primordial importância que a gente trabalhe nessa questão, mesmo que seja direcionado aos sacerdotes. A gente está num momento de escassez de bons sacerdotes, onde a doutrina ensinada é bem contraposta, na verdade, à doutrina que sempre foi ensinada pela igreja, não só nesse catecismo, mas em outros,
Claro que isso aqui não vai encerrar, como o próprio catecismo já diz, todos os dogmas, né, toda a doutrina cristã, mas realmente eu acho que é um momento bem oportuno para fazer uma série sobre esses vídeos e acredito que a gente possa terminar, né, não em tanto tempo, até porque a gente já começou aqui, já foram 70 páginas, não, 60 páginas praticamente lidas e comentadas. A gente pode, né, até o meio de 2024, terminar, né, o catecismo. Então é isso, vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Falou!